Oi, amadas criaturas, tudo bem? Vamos levar um papo? Amadas criaturas, hoje eu vim aqui para contar para vocês uma experiência que eu tive algum tempo atrás. E talvez essa experiência aqui possa trazer luz, não é, para alguns de vocês. A experiência foi mais ou menos assim. Teve um dia, não é, que eu passei por um momento, digamos assim, de estar chateada, não é? Estar completamente triste, magoada. Mas para falar a verdade, assim, não é? Para não ser cínica, e não tá aqui mascarando o palhaço. Para não estar aqui mascarando o palhaço, eu estava com raiva mesmo, com ódio mesmo de alguns acontecimentos, não é? Isso me deixou muito chateada, isso me consumiu bastante energia nesse dia. E eu fui fazer uma refeição. Só que eu fui fazer uma refeição com toda essa energia acumulada dentro de mim. Essa energia da mágoa, da chateação, da raiva e, quiçá, até do ódio, não é? Porque a gente às vezes não controla as nossas emoções. Então fui fazer uma refeição, não é? Ok, comi, não é? Mas essa refeição, além de não ter caído bem, porque lá de madrugada eu comecei, não é, a sentir que a minha digestão não estava boa, tanto que era 5 horas da manhã e estava eu, não é, olhando pela janela e tomando um chazinho digestivo, porque eu não acordei bem, então senti que a minha digestão não estava boa depois disso. Só que nos dias que se seguiram, eu tive muita dor de cabeça. Eu passei precisamente 3 dias com uma dor de cabeça insuportável. E eu já venho de um histórico, não é, de ter tido grandes crises de enxaqueca. Então, se tem uma coisa, não é, eu não sou muito fã de tomar medicamento, mas se tem uma coisa que me faz sempre tomar medicamentos, é a dor de cabeça, porque para mim é uma coisa insuportável. Só que eu tomei medicamento, não é, para dor de cabeça no dia 1, não passou. Eu tomei medicamento no dia 2, não passou. No terceiro dia, as minhas orelhas já levantaram, não é? Eu disse, bom, tem alguma coisa errada aqui, porque isso não me parece ser só uma dor de cabeça e também não me parece ser uma crise de enxaqueca, porque isso eu conheço muito bem. Então, o que eu resolvi fazer, amadas criaturas? Resolvi investigar em mim o que estava acontecendo. E o que eu fiz? Eu me pus, não é, em numa situação de meditação e depois da meditação não veio a resposta. Então eu pensei assim, olha, eu vou fazer, não é, uma introspecção com o meu elemental do corpo. E eu acho que já ensinei aqui, não é, a gente conversar com o elemental do corpo, não é, agradecer o elemental do corpo. Só que neste caso, o que eu fiz? Eu conversei com o elemental do corpo, dando batidinhas no corpo, agradecendo primeiro a ele, não é? E a gente vai batendo aonde a nossa intuição vai pedindo. Isso pode ser em vários lugares, sempre conversando com o elemental do corpo, gente. E eu perguntei pro elemental do corpo o que estava me causando aquela dor de cabeça. Se era alguma doença, se era algum problema de saúde, o porquê que eu estava com aquela dor de cabeça. E foi incrível, gente. Durante algum tempo, eu acho que eu já estava mais de 5 minutos dando batidinhas no corpo e conversando com o elemental do corpo. Foi incrível a visão que eu tive, não é? Do momento dessa refeição, nesse dia que eu não estava bem, que eu estava cheia de emoções aqui negativas e fui fazer essa refeição. Mas sabe o que é mais incrível? O elemental do corpo me deu a visão de como eu estava comendo a refeição, mas só que neste momento eu não estava comendo a refeição. Sabe o que eu estava comendo? O que ele me mostrou que eu estava comendo? A raiva, o ódio. Eu estava literalmente mastigando a raiva e o ódio naquele momento que o elemental me mostrou da onde estava vindo o problema. Foi inacreditável, gente. A visão de estar mastigando a raiva e o ódio,
E eu fiquei mais chateada ainda, porque isso não é de mim. Eu normalmente, quando não tô com esses sentimentos bons, eu evito comer. Eu evito, entendeu, discutir com as pessoas para não, como é que eu vou dizer, não descontar em cima delas, entendeu? Aquele momento de frustração que eu tô vivendo, de raiva, não é? De chateação. É como eu disse, não adianta a gente querer aqui, não é? Mascarar o palhaço. Não é tristeza, não é chateada. Eu tava mesmo com raiva dos acontecimentos. Então eu mastiguei toda essa raiva, entendeu? Coloquei para dentro do meu organismo, por quê? Porque no momento que eu estava fazendo a minha refeição, eu estava com todos esses sentimentos no meu coração e na minha cabeça. Então, além de mastigar, além de engolir a raiva, eu também bebi a raiva. Porque eu comi e bebi, então eu também bebi a raiva. Eu lembro que uma vez assisti uma palestra do Leandro Carnal, que ele fala que o veneno só nos faz efeito quando a gente bebe, não é? Pois eu bebi o veneno, eu comi o veneno, gente, neste dia. E isso se encaixa perfeitamente aqui, gente, não é? Quando a gente ouve falar em automagia, isso se encaixa perfeitamente na automagia. Porque o que eu fiz foi realmente isso, foi me automagiar. A raiva que eu tava sentindo, o ódio que eu tava sentindo, a mágoa que eu tava sentindo, fez com que eu tivesse, não é, me automagiando, colocando energias negativas no meu campo áurico. Muitas vezes a gente ouve falar em automagia e nem sabe do que se trata. Isso se encaixa perfeitamente na automagia. Não é só isso, mas se encaixa perfeitamente na automagia. Então fica aqui a dica para vocês, gente. Não é duas dicas, não é? Duas. Uma, quando tiver com sentimentos menos bons, quando o seu eu não estiver leve, não estiver tranquilo, não coma. Beba um copo d'água, entendeu? Abençoando a água, te abençoando, não é? Mas não coma, porque a água também vai fazer as suas emoções apaziguarem. E o outro ensinamento, o outro ensinamento aqui, gente, conversem com o elemental do corpo. É incrível as respostas que a gente recebe sobre o nosso corpo. Tudo passa por ele, tudo passa pelo elemental do corpo. Para mim, pelo menos, gente, ele responde numa rapidez incrível. Eu nunca fico sem resposta. Quando alguma coisa não tá bem na minha engrenagem, não é? Nessa experiência que temporariamente humana, ele sempre conversa comigo, ele sempre me mostra o que tá errado. E eu, às vezes, sou bastante injusta com ele, porque às vezes eu agradeço a Deus, ao universo, não é? As coisas que eu vou recebendo pelo meio do caminho, mas nem sempre eu agradeço ao elemental do corpo por fazer o meu corpo funcionar tão bem, tão maravilhosamente bem, porque é ele quem cuida dessa engrenagem toda, gente. Então fica aqui a dica, gente. Às vezes a gente tá no piloto automático e vivendo aquele momento de chateação, de raiva, de desagrado tão intenso, e a gente entra no piloto automático e não percebe o mal que a gente está fazendo para nós mesmos, não é? A energia negativa toda que a gente está acumulando e a energia negativa toda que a gente está pondo para dentro do nosso organismo, porque para mim não bastou apenas sentir aquele momento de energia negativa, eu ainda precisei consumir esse momento, não é? Mas ganhei aprendizado, gente, não é? Valeu a pena porque eu ganhei aprendizado com isso. Ok, amadas criaturas, fica aqui, não é? Essa dica para vocês. Não comam quando estiverem com raiva, para não comer a raiva junto com a comida abençoada de vocês, com a refeição abençoada. E não estejam tanto no piloto automático, gente. Vamos sair do piloto automático, que só faz bem à saúde. A gente sair do piloto automático só faz bem à saúde, ok, amadas criaturas? Gratidão, gratidão, gratidão.